Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado da Unifique, aproveitando a deixa. Essa semana eu conversei com o RI lá, o pessoal foi muito atencioso lá, o Guilherme e a Bianca, foi bem bacana. Eles contaram bastante coisa da empresa, assim, que eu nem imaginava, não é que eu não imaginava, mas tipo, nem estava tanto assim, né, no plano, né, de perguntar, mas que ajuda a entender o porquê de algumas coisas, o porquê de alguns números. Então foi bem legal, tá? A empresa, você já sabe, a gente já conhecia, já gostava bastante aqui. Tem vídeo no canal lá desde muito perto da IPO até recentemente. E vamos aproveitar para olhar os resultados do segundo trimestre dela, tá? E dar essas pinceladas, essas informações sobre o negócio que deu para pegar nessa conversa, tá? Bem interessante. Então, antes de começar, só aquela, né, resuminho. Unifique é uma empresa do setor aí de telecom, telecomunicações, né, que todo mundo está acostumado aí a ver as grandes provedoras, né, hoje principalmente móvel, né, de TIM, Vivo, que tem capital aberto no Brasil, tem a Claro, que é lá dos mexicanos, e a Oi, coitada, né, só o que sobrou. Enfim, a Unifique é desse setor, mas é uma operação diferente, tá? Então, a Unifique, ela é especializada em internet fixa, né? Não móvel, apesar de que tem umas coisas legais de móvel, principalmente fibra, banda larga, tá? Além de outros serviços junto, a data center e tal, TV por internet, né? Esse tipo de coisa, esses pacotes que vêm junto. Então, o foco é fibra residencial. Então, o que ela tem de interessante, de legal, para não ser mais uma aí no mercado, né? Esse mercado de fibra, até foi uma das coisas que eu perguntei para tentar entender um pouco melhor. Para mim era uma certa, né, incógnita, né? O porquê ele era tão pulverizado. Então, tem trocentas empresas que oferecem internet fibra. Provavelmente aí onde você mora, né, vai ter um provedor local, além dos grandes, né, dessas grandes empresas de telecom e tal. Eles são um meio um intermediário, né, não é um player pequeno, com certeza, capital aberto, é um tamanho relevante, mas também não é do mesmo tamanho, na mesma escala das grandes. Então, minha dúvida é essa: por que desse mercado ser tão grande, tão fragmentado? E tem vários insights legais, assim, né? Primeiro, as grandes telecoms, por que elas não entraram para valer, assim, e tal? Parte porque eles têm, né, um comprometimento grande com o móvel, 4G, 5G. Parte porque eles já têm toda uma infraestrutura antiga lá da internet via cabo metalizado, cabo metálico, um termo que o pessoal me ensinou lá. E, enfim, eles querem aproveitar até a última gota, né? Então você refazer tudo e tal lá, né? Claro, implica um novo ciclo de capex grande e tudo mais. E parte porque eles têm um foco maior em grandes cidades, onde tem um adensamento maior e tudo mais. Juntando tudo isso, deixa um espaço, né, para players como o Unifique, que é um player regional, né, atuando principalmente em Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, um pouco mais, tá? Que tem um certo tamanho já para bancar outras coisas e consegue oferecer um serviço de qualidade em locais onde essas grandes não chegam tão bem. Então, em cidades aí de médio porte, que tem bastante, né, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tá? Então, eles se posicionam num lugar bem interessante. Eles têm vantagens sobre os provedores pequenos, com certeza, né, de custo de captação de capital e tudo mais, escala, né? E ao mesmo tempo eles têm um nicho que para os grandes players não é tão interessante, enfim, eles não entram com tanta força. Então é um negócio legal, tá? É um negócio bem interessante. Ela entrou na bolsa com uma pegada de crescimento, a gente, logo que ela fez o IPO, estava fazendo várias aquisições, continua fazendo, então consolidando um pouco esse mercado. E, enfim, tem um espaço para crescimento, sendo um case naturalmente gerador de caixa. É por isso que a gente achou tão interessante. Porque a TIM, Vivo, tem bastante análise da TIM aqui no canal, mais que da Vivo, né? Então, um momento um pouquinho melhor. É legal tudo, só que é aquele negócio, né? Vai crescendo 2, 3%, suave. Né? É aquilo que eu falei no vídeo da Sanepar. Para mim é o mínimo, assim, que uma empresa... Tá aqui, né? Nada. Vou botar a câmera aqui. É o mínimo que a gente quer numa empresa assim de renda variável, né? Porque você está na renda variável para ter um potencial de retorno grande, não para ficar ganhando tanto por cento de dividendo ali sempre, né?
Então, para mim, uma TIM da vida, uma Sanepar é aquele mínimo, né? Vai crescendo ali um pouquinho, vai roendo o osso ali um pouquinho mais, né? Distribuindo proventos e tudo mais. Agora, a Unifique tem uma pegada bem diferente, né? De crescimento, seja por consolidação dessas ISPs menores, né? Internet Service Provider, né? Quem oferece serviços, seja pela uma das grandes novidades aí que deu para ver nessa conversa do 4G, óbvio, né? Não é novidade que já era notícia, né, pública e tal, mas acho que a pegada da empresa em relação ao 4G para mim mudou bastante. Na época do leilão lá que eles ganharam, falaram, beleza, depois a gente vai estudar a melhor forma, parceria, não sei o que lá. E agora eles já detalharam bem mais, eu só ouvi lá o código de resultados, né, que eles já estão montando uma infra para testes esse ano já, para oferecer comercialmente ano que vem. E qual que foi a grande pergunta que eu fiz lá, né? Eu falei, e esse 4G, como é que é? Vocês vão competir e tal? E a resposta foi muito parecida com esse histórico que ela tem na fibra, né? Olha, a gente está montando uma infra em cidades que, tipo, por exemplo, não tem 5G ainda, que o serviço de 4G das grandes operadoras não é de tanta qualidade. A gente vai oferecer um serviço top, de qualidade. E aí, enfim, né, eles têm as contas lá de quanto que eles precisam de share para compensar. A gente acha que consegue com tranquilidade. A gente vai oferecer o melhor serviço que tem, locais onde a gente já tem uma presença, tá? E, enfim, né, nós não precisamos de tanta coisa assim para ser rentável. Então, um potencial muito bom para dar retorno. Então, achei bem interessante, até surpreendente, né? Eu achei que ia ser um negócio simples ali, uma parceria, não sei o que lá. E pelo visto eles têm vontade mesmo de ter. Mas, enfim, vamos olhar o resultado logo. E só na conversa aqui, né? Só voltando aqui para os números da Unifique. Então ela é aquela empresa que tem uma rentabilidade boa, tá? Característica aí desses telecom, tal, gera bastante caixa, geração de caixa redondinha, tá com o capex, né? Um valor razoável de capex, mas a grande diferença que eu vejo aqui é tipo assim, eles têm no momento do crescimento bastante gasto, sim, né, para passar a fibra e tal. No momento que eles atingirem uma maturidade um pouco maior, tá, vão crescer para sempre, eles vão chegar uma hora que vão esbarrar ali nesse crescimento, aí tem um potencial de gerar bastante caixa. Então hoje você vê um FCL não tão alto, porque a empresa está no momento de expansão, né, muito relevante. Mas ainda assim, tem geração de caixa livre, é bem redondinho, né, análise vertical lá, todas as margens, ok. A empresa não tem um endividamento grande, mesmo crescendo, né? Claro, ela está consumindo caixa, e desde o IPO ela tinha um valor de caixa líquido que foi aos poucos investindo, né? Não é bem consumindo, é investindo no crescimento e você vê a evolução de receita líquida e tudo mais. Né? Então, esse perfil, gerador de caixa com, né, uma pitada de crescimento. Pitada não, né? A empresa cresceu muito recentemente, enquanto tiver espaço para crescer na fibra. Né? O pessoal comentou que a vontade deles é continuar crescendo, tem que combinar com os russos, né? Tem que os outros toparem serem comprados e tal, mas a ideia deles é continuar comprando, crescendo, consolidando, né? Até um momento assim, né, que potencialmente vai esbarrar nas grandes e tal. E tem o potencial do 4G que para valer, né? Era algo que eu não sabia se ia ser tão relevante dentro do core da empresa, mas pelo visto vai. Beleza? Então, vamos para o resultado logo. Chega de conversinhas e a gente vai destacando mais alguns pontos e tal, à medida que eles forem aparecendo, tá? Então, os destaques, as adições líquidas, maiores acessos, ela vem de aquisições, né? Mas então você vê um crescimento importante na receita, né? A margem, né? Uma margem bem favorável. Como ela tem esse modelo de aquisições, no primeiro momento que ela compra alguém, geralmente ela tem uma redução na margem, porque geralmente você compra uma empresa menos eficiente que você, né? Então ela derruba a tua margem e com o tempo você vai melhorando. Você vai rodando aquilo, né, nos seus termos, você vai usar a tua equipe comercial, vai, né? Com o tempo você vai transformando sua operação, você vai limpando aí, né, inadimplência e tal. E a tendência é, ela é sempre voltando aí para esses 50% mais ou menos. Ela faz aquisições, cai um pouquinho, depois vai voltando, tudo mais com o patamar normal de operação dela, vamos dizer assim, tá? Então tem aqui o EBITDA, o lucro líquido, as aquisições. Tem esses indicadores operacionais, não sei se todo mundo está a par aí, né? Não é muito difícil. Né? Então as home passage, né, onde eles têm acesso, né, para vender, na verdade, né, seria o potencial que eles podem chegar, já que fibra, né, você tem que passar a rede para oferecer para o cliente, você não pode
vender automaticamente para todo mundo se não tem a infra lá. Né? O gateways barra portas, né, são os números máximos que você tem de acesso aí por causa da sua infraestrutura, né, de conexão. Tá? E o acesso é o que você tem de cliente, é o que você vendeu, certo? Então você vê que eles têm um share bem legal, né? Share que seria aí o take-up rate, né, que é esse número dividido por esse aqui, né? Bem interessante, né? Isso aqui seria o potencial total que eles teriam de clientes. E o acessos é o que eles realmente têm. Né? Enfim. Ah, desculpa, estou mostrando o segundo tri, né? Segundo tri de 22, agora nós estamos em 23. Aí você vê, pô, mas caiu esse número, né? Mas é exatamente o impacto do que a gente está falando, né? Eles estão acessando novas regiões, seja por crescimento inorgânico, seja por investimento, né? Mesmo, passando mais fibra. E aí, claro, né, o número de acessos cresce também, mas cresceu menos do que a disponibilidade, por isso que caiu. Só que, de novo, falando, né, com o tempo, né, a expectativa, ela vai voltando aí, ter um share parecido com o que ela tinha antes. Ok? Então, esse número aqui, taxa de penetração, é o número de portas em relação, né, ao potencial que tem. E o take-up rate é o número de acessos em relação ao potencial, tá? Então essa queda aqui não é que está piorando, porque a gente vê uma evolução do número de acessos. É que a rede está crescendo muito mais rápido, né? O que é normal, tudo mais. O churn é basicamente o cliente que deixa de ser cliente, né? Ou troca de operador, ou né, deixa de adquirir o serviço, tal, por N motivos. Tá? A gente vê um churn na casa de 2%, eles perseguem um número menor que esse. Esse número também está um pouquinho mais alto que o histórico. Assim, sinceramente, eu nem acho o grande problema, né? Até normal você ter ali uma limpeza na base e tudo mais. Porque o serviço, não lembro se eu falei isso no começo do vídeo ou não, mas o serviço deles é um serviço de qualidade mais alta. Então, assim, às vezes você tem lá um cliente que quer pagar mais barato e tal, lá, não importa tanto com qualidade. É quando você troca e tal, né, não vai valorizar tanto, né, o produto da Unifique. Então é normal ter esse churn aí. Eles comentam que quando eles pegam uma empresa nova também, muita gente com um cliente ruim, né, que tem inadimplência, tem atraso e tal, eles acabam expurgando da base. Eu não vejo grande problema nesse churn aí e tal, 2% na linha. O que mais? Aí, esses são os indicadores do negócio, então a gente vê que a rede está expandindo muito, o número de clientes está crescendo, menos um pouco, não necessariamente um problema. Aí aqui são os indicadores contábeis, igual qualquer outra empresa, né? Então a gente consegue ver tranquilo. Tem a. Vou botar aqui para baixo, que aí dá para ver os dois, na comparação com o primeiro TRI e o segundo TRI de 22. Quando você tem empresa crescendo muito rápido, coisa que eu sempre comento, geralmente você quer ver evolução sequencial, né? Ela, depois de aquisições, agora acho que nem está crescendo tanto assim, mas é bom comparar aqui o sequencial e o ano contra ano, né? Porque a gente sabe que ela está fazendo bastante aquisição e tudo mais, né? Então as evoluções aqui são claras em termos de receita, de lucro bruto, EBIT e EBITDA. A gente vê uma perda de margem, mas é aquilo que eu expliquei. Né? Esse crescimento rápido tem um custo de rentabilidade. Ele vem muito de inorgânico, de aquisições, né? Você acaba perdendo um pouco de margem. A própria, né, o crescimento orgânico dela, né, o ideal, o prime da empresa no momento que ela tem o máximo possível de gente ligada na rede, né, é o máximo retorno, então demora um pouquinho para voltar. Por isso que a gente vê essas pressões de margem, mas assim, ainda é uma margem bruta boa, uma margem EBITDA boa, né, uns 40%, né, tranquilo, né, sem, não é um problema, diminui a rentabilidade, mas não que chega a uma rentabilidade ruim. Você vê uma evolução sequencial vindo também, é tudo bonitinho. Em termos de lucro líquido, aí tem impacto de resultado financeiro e tal, por isso que a gente, né, vê essa queda, mas sem problema algum, né? É uma empresa que acaba depreciando bastante também por esse crescimento acelerado, né? Então a gente vai ver aqui, ó, que do EBITDA para um EBIT lá, tá quase metade é depreciação e amortização. Então, a gente comenta, geralmente nessas empresas, olhar o lucro, a evolução do lucro líquido, né? Você pode estar tendo uma visão subestimada, porque tem a depreciação crescendo ali no meio, né? Que é natural. Então, sei lá, se você quiser usar aí um EBITDA, dá para ver a evolução da empresa bem boa, né?
Então, esse número de lucro líquido não é um problema. Tá? A empresa está entregando crescimento. Então, os valores das ações, Enterprise Value, a empresa valendo 1,5 bi, com mais um pouquinho de dívida 1,8, é um valor bem interessante para quem está projetando uns 400 milhões de EBIT, né? No trimestre. Que mais? As aquisições, né? Então fizeram a aquisição dessa Naxi, que era interessante para eles, ó, 35 milhões e tal, 3% da base de clientes de Santa Catarina, e elas são estratégicas, tá? Essas aquisições, não é só, comprei tantos clientes, né? Você tem a rede dessas empresas que aproveita, né? Você tem acesso, de repente, a novas regiões, a novas cidades que você não tinha acesso, você consegue melhorar a qualidade da sua rede como um todo, aumentando ela. Então isso foi legal, o Guilherme explicou por que, né, uma das perguntas minhas era essa, onde entra a qualidade? Como é que você oferece o serviço de melhor qualidade? Aí ele deu várias explicações, né? Tanto nos equipamentos, que eles têm uma especificação ali, né, exata do equipamento que dá ali um custo-benefício, né, uma qualidade de serviço boa. Então, nessas aquisições, às vezes eles têm que trocar para pôr um equipamento bom. Ele fala muito sobre a rede como um todo, que é uma rede boa, de qualidade, ela tem várias entradas, ela tem redundância, ela tem um loop, então, né, você consegue manter ali uma qualidade de serviço bacana. Tem outras coisas também que vou simplificar aqui, sobre questão, eles têm uma parte de engenharia toda verticalizada, então eles que fazem os projetos e tal. Como é uma empresa menor do que uma grande telecom, né, eles conseguem dar mais atenção nisso. Então, eles que fazem o projeto, tudo, a expansão, né, tudo mais caprichadinho. Nesse caso, lembra muito da PetroRio, que eu falo bastante aqui no canal e uso de exemplo, né, que consegue aproveitar campos maduros que uma Petrobras da vida já não vale a pena, porque é um campo menor, não é tão importante, a Petrobras não consegue dar atenção para extrair o máximo valor daquele ativo, e a PetroRio, que é uma empresa menor, sim, né, vai lá e otimiza ao máximo. Aqui é mais ou menos parecido, né? Tem esse pedaço dá uma atenção superior, eu falo de manutenção, de monitoramento da rede, são vários pontos que entram essa qualidade. Então eles entregam uma qualidade melhor, uma empresa enorme que não consegue ter esse nível de detalhamento. Então, essas aquisições, elas são importantes não só para você crescer, para a base, mas para ir, né, agregando mais qualidade também. Sim, ó. E tem um negócio legal também que tinha passado batido por mim. Eu tinha olhado, mas não achei que não era grande coisa. Que é o seguinte, é um modelo que eles estão fazendo agora de locação com opção de compra. O que é isso aí? Né? Então, locação de rede, né? Eles vão pagar um valor, como se fosse um aluguel, para usar lá a rede, empresa e tudo mais. Só que esse contrato, no final, ele tem uma opção de compra para a Unifique adquirir em definitivo. Tá? Então, qual que é o grande lance disso? É virtualmente uma compra. Você está comprando, mas por um determinado tempo você vai ficar pagando um aluguel ali. Né, as empresas que foram adquiridas nesse meio tempo, usa ali para reduzir endividamento, pagar os passivos, né, dar enxugada na empresa, e no final a rede vai lá para a Unifique e resolve a situação. Né? É um jeito mais fácil de você fazer uma aquisição, vamos dizer assim, menos traumático, e para eles, né, é interessante do ponto de vista econômico também. Tá? Então, legal isso aí, tinha passado meio que batido, não tinha prestado tanta atenção. Enfim, continuamos. Bora lá, então, ah, esse gráfico aqui do resultado deles é bem legal, tá? Porque dá bastante transparência sobre a evolução da empresa. Não lembro se esse período que bate com a IPO ou não, mas né, nos últimos 2 anos tem trimestre a trimestre tudo que aconteceu. E aí a gente consegue ver certinho os movimentos. Então, ó, vamos partir de uma margem bruta que é de 52, que seria o nosso padrão. Então, a empresa vem fazendo aquisições, ela vai caindo para 50, para 48, 46. Aí dá um fôlego, ela consegue, né, dar uma melhorada nisso que ela adquiriu aqui, volta a subir, 48. Aí mete mais aquisição, 47, 46, 44. Aí dá um fôlegozinho, volta a subir. Então, né, lá no longo prazo, com uma empresa madura, né, a expectativa tem essa margem aí, perde esses 50, talvez. Mas dá para você ver claramente esse impacto acontecendo ao longo do tempo. Você faz aquisições, diminui a margem, por tudo lá que eu expliquei, e com o tempo ela vai trabalhando, vai melhorando, né, a margem vai se recuperando. E isso você pode ver nos outros indicadores também, né, o take-up rate aconteceu,
Agora aqui tem uma questão também da fibra passada e tudo mais, você vê uma distância maior, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. Olha o churn que eles tinham antes, né? 1.4, 1.5, um volume maior de aquisições, passou um pouco de 2, aí deu uma melhorada, voltou. Então é bem esse perfil, né? Dá para ver claramente. Dá para você ver a depreciação aqui, ó, subindo sequencialmente, pelo ritmo de crescimento da empresa. Por isso que o lucro líquido, né, talvez não seja o mais interessante para analisar a empresa. Mas em termos de EBITDA, né, tá indo bem bonito. Resultado financeiro não é um fator, porque a dívida não é grande, então dá para usar bem o EBITDA aqui para acompanhar a evolução da empresa. Tudo bem bonitinho, né? É esse gráfico com todos, gráfico, tabela, né? Com todos os resultados aí, ou pelo menos 2, 3 anos de resultados, isso aí é bem legal para avaliar, né, a evolução da empresa. Tá, isso aqui a gente já viu, né? Ó, então, por que que caiu? A companhia incorporou tantos acessos da British Telecom e mais da Concorde, foi o que ela adquiriu, mais crescimento orgânico. Ainda tem os acessos da Naxi que estão entrando, mas o crescimento de portas vem de onde, né? Aquisições de empresa, que tem a rede de fibra, que cresceu muito, né? Aqui é a evolução do número, né, de potenciais casas, né, que eles podem atingir. O crescimento quase dobrou, basicamente. Então, as portas adquiridas são incorporadas ao sistema e tal. Devido à incorporação, que tem a taxa de penetração mais baixa, né, por isso a taxa de penetração está reduzindo. Exatamente o que eu expliquei, né? Além das portas orgânicas que a empresa vai construindo, né, para crescer organicamente. Atividades, reorganização das redes adquiridas. Então tem um trabalho bem importante, tá? Dela de dar esse organizada, imagina, né? Você tem a tua casa bonitinho, o equipamento que você escolheu, a rede construída do jeito que você quer. Falaram lá, né, que eles têm um parâmetro, né? Uma casa tá a mais de não sei quantos metros, esqueci o nome da porta para manter a qualidade e tal. Aí você compra alguém que é uma zona, os equipamentos tudo de qualquer jeito, não tem essa organização, então você tem que ir lá e arrumar também, né? Arrumar a casa, integrar, vai ter uns ganhos de sinergia, né? Se tem redundância, você aproveita e tudo mais. Então tem um trabalho ali bem intenso da empresa em arrumar a casa, vamos dizer assim. Bom, o churn de acessos eu já falei um pouquinho, mas é basicamente isso aí. Tem cliente inadimplente, tem cliente que não, né, que não se encaixa no perfil lá do serviço da Unifique, tem cliente que simplesmente, né, troca, isso é normal, sempre vai ter uma taxa de troca normal. Eles comentaram que com a pandemia muita gente foi morar no interior, né, saiu das grandes cidades, foi morar no interior, né, aumentou, teve um aumento no número de acessos, e agora esse pessoal está retornando, então eles têm uma pressão negativa. E sinceramente eu acho um número baixo para ficar super preocupado, tá? Apesar dele estar subindo. Tá, ó, o indicador tem sido levemente superior, a companhia já percebe melhor e tal. O que mais? Aqui tem um desempenho com serviços, lembrando que é basicamente internet, né? O resto são agregados ali que a empresa tenta ganhar um pouquinho a mais ali, né? TV IP lá, tudo. A telefonia hoje em dia é absolutamente irrelevante, né? Sim, tem uns data centers. Eu até perguntei para eles, né? Se eles têm alguma coisa em especial, porque agora a gente está vendo aí a emergência, né, dos data centers e tudo mais, com inteligência artificial, big data e tal. Eles falaram que, tipo, eles têm um serviço que é da hora e tal, lá, tem um apelo. Só que, tipo, não, eles não concorrem com esses grandes data centers de grandes empresas, porque, enfim, dos óbvios, que as grandes techs, né, têm os seus próprios, e também porque o foco deles é outro, regional, né? Então, vou botar um data center lá em Timbó, né? Enfim, o pessoal coloca em outras regiões e tal, mais centrais, tal, mais perto da maior parte dos clientes. Então, embora eles tenham esse serviço, que é legal e tal, mas, tipo, que eles não vão concorrer, assim, de verdade nesse mercado, porque não é a característica, né, do serviço dele. Tá, enfim, receita aqui, como é que vem, como é que vai, B2C, B2B, pequeno, média empresa, no geral nada muito a destacar, né? Crescimento geral aí dos números, muito bom, né? No sequencial, bom também, então a PDD melhorou um pouquinho no trimestre
imediatamente anterior, tá? Bem redondinho, tá? Os custos, mesma coisa, lembrando, né, que por ter esse modelo de aquisições e tudo mais, tem uma pressãozinha de custo, né? Você incorpora custo que você não está acostumado ali e depois tenta fazer um trabalho melhor. Então é normal você ter uma evolução de custos, ó, maior do que a evolução da receita. Tá? Faz parte. Ao longo do tempo a empresa vai enxugando, vai azeitando a operação e vai recuperando a margem, como a gente viu naquela história. Mas, enfim, tá entrando empresa nova, tem margem. Então, nesse caso aqui é normal, tá? Você pode chegar lá e falar assim, a empresa está perdendo produtividade. Não, está incorporando empresas com produtividade menor. Esperado. Em termos de endividamento, né, tranquilo também, não é uma dívida relevante, portanto que a empresa está crescendo, né, e tal. Agora tem a novidade do aluguel da rede, né? Aluguel, vocês sabem que é FRS 16 vira passivo de arrendamento, tá? Então tem aquela questão do ajuste na dívida e tudo mais. Tá? O importante aí é comparar laranjas com laranjas e bananas com bananas, né? Quer usar a FRS, né? Tipo, o certo é usar a regra nova, né? Considerar tudo aí. Mas você quer comparar com a regra antiga, tirar o passivo? Beleza, eu acho até que faz sentido. Né? Até hoje eu não gosto muito dessa mudança. Mas aí você tem que usar um EBITDA, né? Sem o impacto do IFRS 16 também. Tem aqui a dívida líquida normal, né? Super controlado dentro dos resultados da empresa. Okay? Dívida líquida EBITDA aí, né? Super tranquilo. Eles estão usando um EBITDA anualizado, é muito praxe, né? Normalmente você usa os últimos 12 meses, mas não tem nenhum problema. Eu não vejo nenhum problema. Aliás, nas minhas análises eu costumo, né, trocar e pensar sempre no EBITDA anualizado, já que a empresa está crescendo muito rápido, né? A empresa de 12 meses atrás não existe mais. Então, é só para avisar que está um pouquinho fora, né, do mais comum, mas eu acho perfeito. Eu, inclusive, faço isso nas minhas análises, tá? Então, ó, com empresas novas também, às vezes entra dívida nova, né? Mas eles têm uma situação de custo de capital mais favorável que essas empresas pequenas, então com o tempo eles vão rodando essa dívida, né? Captando a custo mais baixo, trocando. Não é uma preocupação para agora também. E os indicadores, nada muito a comentar. Mix aí, CDI, PCA, nada demais. Padrão. O aging da dívida também não é nenhum problema, né? A dívida por ser pequena, né? Tudo isso aqui fica meio relevante. É importante que nessa conta aqui eles estão levando ó, as participações a pagar, tá? A live que a gente fez ontem, a gente viu 3 empresas que fazem muitas aquisições. E você tem que cuidar para considerar sempre essas participações que você tem a pagar, né? Ou seja, o que falta você pagar pelas aquisições, que às vezes dá um valor relevante. Né? Lá na WIS, o quanto que ela tem que pagar ainda, né? Mais da metade do valor de mercado da empresa. Então, né, tem que considerar isso aqui. No caso deles também nem é tão grande. Mas já está embutido na conta aqui. Quer dizer, não é tão grande não, né? É relevante sim. Tá embutido. Mas resultado financeiro um pouquinho negativo, né, piorando, o que é normal, porque o endividamento, embora baixo, aumenta a taxa de juros alta, né? Vocês viram, indexador ali, CDI o principal, tá? Mas faz parte, não compromete o resultado, não compromete a rentabilidade da empresa, super tranquilo. Em termos de investimentos, né, sempre a gente separa o que é um CAPEX, o crescimento da rede e tudo mais, o que é aquisição. Então, a aquisição é mais, né, irregular, vai ter um trimestre que vai entrar um valor alto, não, tal. Então, é legal de ver discriminado, bonitinho, assim, né, para separar as coisas. E a gente vê que o CAPEX, assim, normal, recorrente da empresa, é tranquilo, mesmo ela investindo, mesmo ela crescendo organicamente. Então dá para ver que ela vai ser uma geradora de caixa forte no futuro. No momento não aparece ali, se você olhar um FCL seco, ela está fazendo as aquisições, claro, né? Então aqui estão as aquisições, CAPEX de mobilizado, que é basicamente no principal, a infraestrutura da rede, mais, tá? Equipamento, rede, enfim. E intangível é software, blá blá e tal. Ah, com a questão do 5G lá, talvez né, tenha alguma coisa maior, né? Imagino, principalmente mobilizado, né? É só olhar no ITR, quem quiser ver mais detalhes. Mais ou menos isso aí, né? Um release sem muito
pirula, né, simples, mostra os pontos principais. É por isso que é legal, tipo, essa conversa aí que eu tava falando, para entender um pouco mais por que eles estão, por que o mercado é tão fragmentado, por que eles estão bem encaixados ali, se eles conseguem concorrer com os grandes clientes, né? E foi bem interessante, complementou bastante essas informações. Agora a gente entende, assim, né? Por que eles estão num negócio que tem uma rentabilidade legal, né? Porque, né, por exemplo, os grandes players entrar e fazer um K, eles querem aproveitar, né, a rede legada que eles ainda têm e tudo mais. Por isso que eles não aceleraram tanto e tem outras preocupações de CAPEX, tem preocupação de distribuir caixa para os controladores, né? Lembrando, a TIM tem o controlador na Itália, a Vivo na Espanha, né? E, claro, também mexicano. Mas deu para entender essa questão da consolidação, né? Porque tem um monte de player pequeno e tudo mais, né? Que surgiu no momento que essas grandes telecoms, né, não estavam afim de investir em fibra, então surgiu esse monte de provedor, por isso que tem esse cenário igual hoje. Né? Eles estão conseguindo consolidar porque, né, muitos desses provedores pequenos estão endividados, não conseguem concorrer com eles, né? Então, principalmente custo de capital, que eles falaram, não tem a mesma qualidade, né? Os caras montaram a rede lá do jeito que deu e não caprichadinho igual da Unifique. Então, bem interessante entender todas essas coisas. Mas fora isso, os números estão aqui, não tem muito segredo, né? Então é bem o que a gente já imaginava, né? Um case bem redondo, de margem boa, que gera caixa e tudo mais, e com o potencial de crescimento. A gente viu que, né, no release não tem muita coisa sobre o 4G, né? Mas no call de resultados, se vocês ouvirem, o pessoal já falou mais. Então, o 4G tem um potencial interessante para a empresa. É mais ou menos na mesma estratégia, né? Crescer num espaço que eles conseguem oferecer um serviço diferenciado, melhor que o das grandes telecoms. Aqui não tem player menor, né? O Guilherme até falou, é um mercado seleto. E aí, em algum momento, eles vão esbarrar, né? Crescendo de baixo para cima, os grandes players de cima para baixo. E aí, enfim, abre espaço para parceria e tudo mais. Ou eventualmente até a pessoa comentou lá de venda da empresa, né? Claro. À medida que ela chegar num espaço que fique difícil de executar essa estratégia aí de consolidação, tá? Então, muito bacana, eu gostei bastante. Vocês sabem, gosto bastante da Unifique, né? Já tinha aqui, ó, notinha 5, né? Tudo que você quer ver numa empresa. Claro, é um perfil de empresa, talvez não seja tão dinâmico para quem gosta de empresa inovadora, tal, para quem gosta de marcas fortes, né? Não é bem um case de marca e tal, mas ele é bem redondinho, né? Gera bastante caixa, redondo, empresa de dono, né? Bem cuidado ali, dono tem preocupação com o valor. A gente até discutiu sobre fonte de capital, né? Tipo, qual que é o medo, né? Medo meu, assim, de outros minoritários, tenho certeza. A empresa começar a diluir para fazer essas aquisições, né? Emitir equity, né? Já que o mercado de dívida tá caro e tal. E aí, então você toma uma diluição grande, porque pô, a empresa vai ter um 1,8 bi de EV, né? Mais ou menos. Deixa eu ver aqui, atualizado. Bom, o balanço recente está mais ou menos atualizado, né? 0,7, 0,8 de EV, pô, né? Você vai diluir agora, dá um impacto muito grande para o minoritário. Mas como ela tem dono, o dono também não quer ser diluído. Então, o pessoal já descartou isso aí. Bem legal, tá? Para mim, ela preenche vários boxes, né? Todos os caixinhos que você quer ver numa empresa legal. Vou fazer nosso resuminho aqui do segundo trimestre de 2023. A gente teve continuidade da evolução no top line, né, seguindo as aquisições que a empresa vem realizando. Né? Tem crescimento orgânico, né, mas o mote principal são as aquisições. Então tem uma pressão nas margens, né, decorrente dessas aquisições, mas ainda com números muito bons, né? 40% de margem EBITDA bruta e tal, tá muito bom. Bom, de rentabilidade, tá? Os investimentos, que eu vou chamar, não colocar só CAPEX, porque, né, tem a questão das aquisições também. Investimentos, né, controlados
sem comprometer a geração de caixa. Então, né, o que eu quero dizer aqui? A empresa tem lá um FCO, claro, né, contando com aquisições e tal, ela tem gastado um pouco mais com o FCO, mas assim, num ritmo tranquilo, num ritmo que não compromete a estrutura de capital, não. Estrutura de capital sob controle e com espaço para absorver mais crescimento, seja ele, né, de aquisições, seja de repente eles começam com 5G, 4G lá e o troço é muito interessante, mas não, vamos acelerar o investimento, né? É possível. Tá? E mais alguma coisa aqui pra gente comentar, né? O resultado financeiro piorou um pouquinho o lucro líquido, colocar, né? Mas não é nenhuma grande preocupação. Financeiro e depreciação reduziram o lucro líquido, mas não são um problema para o longo prazo, né? É aquilo que a gente fala. O cara olha, vê, o lucro caiu, o resultado não está tão bom, como na verdade, né? Nada a ver. É isso, né? Então, a Unifique vem se mostrando uma empresa muito sólida que entrega crescimento com case teoricamente mais defensivo, né? A empresa ainda possui várias, vou chamar de opcionalidades, né? 4G, né? Aquisições maiores, né? Uma coisa assim. Né? Ainda possui várias opcionalidades para impulsionar ainda mais o seu resultado no futuro. Então, assim, eu acho a Unifique, acima de tudo, uma empresa super tranquila do ponto de vista de risco de investimento de longo prazo. Ou, né, investimento de longo prazo, cúmulo de patrimônio em ações, que é o que a gente faz. Né? Por quê? Eu vivo falando para vocês que, para gente que pensa em longo prazo, tal, volatilidade tal, não é o risco que a gente está preocupado. Qual que é o risco que a gente se preocupa? A empresa dá errado, basicamente, né? Então, sei lá, é aquilo que você planejou na empresa crescer e tal, não sei lá, não acontecer. Esse que é o nosso risco. A volatilidade fica, né, irrelevante quando você pensa no prazo longo. Então, eu acho o Monifique, por exemplo, muito tranquila sobre esse ponto de vista de risco, porque o que pode dar errado, assim? Esse crescimento que eu estou falando aí. Vamos concretizar, né? Sei lá, o 4G não se mostrar um negócio muito legal, ela não conseguir fazer mais muita aquisição, porque, né, ela não quer mais vender, ou enfim. Mas aí o que acontece? A gente fica uma empresa redonda, com uma margem boa, que já tem um tamanho consolidado, assim, legal, que já é rentável. É uma empresa que, mesmo assim, não acontecendo o que a gente, né, espera que aconteça, ainda assim continua bom. Então, isso que para mim é um investimento de baixo risco em renda variável. É quando você pega um ativo que, tipo, você tem as opcionalidades, então tá lá, tem consolidação ainda maior, tem oportunidade de aquisições maiores, né, de ganhar mais escala ainda e tal, eventualmente até ser vendido, assim, né, telecom. Mas se nada disso se concretizar, ou pelo menos não tão rápido, tá ok o negócio dela hoje, vai continuar crescendo ali organicamente e tal. Uma outra aquisição menor, eventualmente, que é bom também. Então, para mim, é excelente esse custo-benefício. Né? Você corre um risco muito baixo, um negócio dificilmente vai perder valor, ela não precisa ficar brigando por cliente. Quer dizer, ela tem lá a atividade comercial dela, mas é diferente ali, sei lá, numa Ambev que tem que promover a marca e disputar na prateleira do supermercado, market share ali de uma maneira, né, mais agressiva. Claro, eles disputam clientes ali, mas, né, não é tão crítico. Então tem ali a base de clientes deles, tranquilo. Né, esperar num crescimento ali natural, vamos dizer assim, não muito grande, é verdade, mas se der tudo errado nesses planos de expansão, a empresa continua ok.
né, o que poderia dar mais errado na opinião, ela fazer uma expansão meio desordenada, né, sair gastando muito dinheiro e tal, e as coisas não darem retorno, que pelo que ela está apresentando de histórico, né, é muito longe de acontecer, pelo contrário. Ela está fazendo uma expansão bem legal, com, né, gastos bem sob controle. Então é isso, pessoal. Unifique. Eu achei bem legal. Queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Então, por hoje é só. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!